meus amores, bom dia e boa tarde para vocês, que Deus abençoe. Vamos dar continuidade a mais um dia de aula. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, tá certo? A gente tá com muita saudade de vocês e a gente vai fazer a oração, tá bom? Para começar a nossa aula. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra de todo mal. Amém. A nossa aula de hoje é a aula de matemática, tá certo? Então, o primeiro ano vai colocar nas páginas 161, 162, 163. Na 161, só tem aí mostrando sobre calendários, tá certo? Que vocês, pra quem não sabe, o calendário é onde fica guardado os meses do ano. Ou seja, o ano ele tem 12 meses. E quais são os meses? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Na 162, tem aí pra você, depois que você conheceu o calendário e você conheceu os meses do ano, você vai fazer a atividade, vai circular o mês em que você está, tá certo? E vai fazer um X no primeiro e no último mês do ano, tá certo? E por fim você vai desenhar no quadro uma cena da data comemorativa de que você mais gostar, tá certo? E vai escrever o nome e o mês dessa comemoração. Na 163, tá bom? Vai ter aí no calendário da página 161, circule o mês do seu aniversário, pintar de verde a data em que se comemora o dia do índio e de vermelho a data em que se comemora o dia da criança, tá certo? E vai marcar um X, o mês que tem o menor número de dias. E por fim, vai estar lá um quadro enorme, que é onde você vai pintar um quadrinho para cada resposta. Não esqueça de pintar um quadrinho no mês do seu aniversário, de acordo com o que você está vendo aqui em cima, tá certo? E para finalizar essa página, agora é fácil o que se pede. Circule o mês em que há mais aniversariantes, faça um X no mês em que há menos aniversariantes e quantos colegas fazem aniversário no mesmo mês que você. Entenderam esse quadradinho? Eu sei que vocês não estão na escola, tá certo? Então o que é que vai acontecer? Vocês vão fazer a pesquisa com as pessoas dentro da casa. Tá certo? Qual é o mês do aniversário do pai? Vai lá e pinta o quadradinho. O aniversário da mãe, vai lá e pinta. Do irmão, se tiver, pinta. De um tio, de um primo, o que tiver dentro de casa, você vai lá e pinta. Tá? Entenderam? Então, essa é a do primeiro ano. Do segundo ano de matemática, vai colocar nas páginas 217, 18 e 19 e 20. Na 217, pinte a imagem de acordo com a legenda. Vai estar lá. Paralelepípedo de vermelho, a esfera de azul, o cone de amarelo, o cilindro de verde e o cubo de laranja. Segue as sequências e vai pintar esse robô bem bonito, tá certo? Na 218, vai estar lá, recorte de jornais e revistas, imagens que lembram sólidos geométricos. Se vocês não encontrar, pode desenhar uma esfera, um cilindro, um cubo, um cone e um paralelepípedo. E na página 219, localização e movimento. O que é a localização? Por exemplo, direita é porque eu tô de frente, né? Não tem como vocês entender assim, mas eu vou explicar, tá? Direita, esquerda, atrás, na frente. E entre é exemplo, tá? Tia Lielma aqui, tem outra pessoa e entre nós duas, por exemplo, eu e tia Tati. E no meio vai ter uma pessoa, então ela vai estar entre nós duas, tá certo? Então essa é a atividade da localização e movimentação. E na 220, ajuda o coelho a encontrar sua comida. Trace o caminho até as cenouras. Depois, Chico está no ponto A e precisa encontrar a Leila no ponto B. Vai ver Chico até chegar em Leila, tá? Desculpa, essas são as páginas do segundo ano. Terceiro ano são as páginas 204, 205 e 206 e 207. Ó, o terceiro ano termina hoje, matemática, tá bem?
são as últimas páginas. Caso tenha passado despercebido alguma página de matemática do terceiro ano, tá? E você vai lá e me procura no WhatsApp que eu resolvo com você, tá certo? Se faltou alguma, se eu pulei ou adiantei, não tem problema. Mas a gente faz. E se caso vocês não conseguirem fazer a anterior, só é me falar, tá certo? Então, o terceiro ano concluindo. Na página 204, tem aí uma tabela, ou seja, um gráfico, tá certo? Vocês sabem que um gráfico, para quem não sabe, é aquela tabela que tem vários quadradinhos, que vai do menor para o maior, do médio, e vai diminuindo, né? Tanto faz tá pequeno, como grande, como médio. E aí, de acordo com o gráfico, você vai entender, vai fazer tipo uma interpretação e vai ver quais são as respostas que combinam com as perguntas que estão sendo feitas sobre o gráfico acima. Na 205 também tem outro gráfico, tá vendo? Esse aqui. E embaixo as perguntas relacionadas a ele. Na 206, fazendo uma pesquisa, né? Vamos lá. E tem aí, escolha 15 colegas. Não precisa ser na escola, porque não tem como. Então, em casa, vai escolher aí algumas pessoas da família e vai ver quais são os sabores, tem a quantidade, aqui tem quantidade de alunos, mas aí vocês descartem essa possibilidade e colocam como se fosse a quantidade de pessoas da casa. Quem gosta de sorvete de morango, chocolate, de flocos, uva, limão, leite condensado e milho, vai ver a quantidade de pessoas que gostam de cada sabor de sorvete. Isso aí está relacionado justamente à tabela de gráfico, que tanto faz a mesma... Exemplo, tanto faz eu e tia Tati gostar da mesma coisa, como eu gostar de uma coisa e ela de outra. Então, um quadradinho sobe, outro diminui ou fica igual, entenderam? Isso é o que acontece no gráfico. E na 207, que é para finalizar, tem aí um exemplo de material dourado. Esse aqui é um exemplo, mas existe mesmo, viu? Material dourado. Já tá dizendo, é tipo uma madeira, tá certo? Então, vocês já vão fazer o recorte e podem ou cola no caderno de matemática, o material dourado, ou faz num envelopezinho, deixa guardadinho, tá certo? Então, essa foi a do terceiro ano. Quarto ano, vai às páginas 221, 222, 223, 24 e 25. Na 221, fala sobre ângulo reto. Ângulo reto. Não tem como eu mostrar aqui, mas eu vou tentar explicar só para vocês terem uma noção. Tá certo? O ângulo reto, ele é considerado reto quando ele mede 90 graus de um lado para o outro. Exemplo, digamos que esse celular, se eu medir tanto ele assim na horizontal como na diagonal, ele vai dar 90 graus. Então, ele é considerado um ângulo reto, mas só se der 90 graus, né? E aí, vamos para a página 222. E aí, você vai ver aqui, ó. Classifique cada ângulo em reto ou não reto. É o que eu acabei de explicar. Se tiver 90 graus, pela explicação da página anterior, você vai lá e coloca reto. Se não tiver, não reto. Na 223, complete as figuras na malha quadriculada de modo que fiquem simétricas. Ou seja, para completar, para ficar iguais. Tá certo? E na 224, fala sobre os polígonos. É para você dar um nome a eles. Que é quadrilátero, hexágono, triângulo, pentágono, tá certo? Então, cada um tem o seu nomezinho. E depois, você vai dividir o quadrilátero para obter dois triângulos. Você vai dividir esses aqui todos em 2. Na 225... que é a última de matemática, está falando sobre os triângulos, tá certo? Triângulos, que é escaleno, isósceles e equilátero, tá bom? Você vai colocar os nomes. Pra gente terminar a nossa aula de hoje, né? Vamos concluir com o quinto ano, as páginas 234, 235, 236, 237 e 238. Na 234, tem aí a continuação da 233, que fala sobre porcentagem, que é para escrever as porcentagens, por extenso, desculpa. Por exemplo, tem o número 14%, você vai colocar o nome 14%, entenderam? Escrever as porcentagens a seguir na forma fracionária.
9%. Se tiver, você vai colocar 9 tracinho 100. Entenderam? É em forma de fração. E depois as mesmas coisas vai ser as atividades a seguir, que tá pedindo fração também. Na 235, ainda continua sobre fração e agora calculando porcentagens. Por exemplo, 30% de 400 flores são, aí vai ter lá 120. Você vai fazer esse cálculo na tabuada ou na calculadora, tá certo? 20% de 500 são 100, 50% de 220, 110. 60% de 420, 252. 40% de 820, 328. 70% de 180, 126. Na calculadora, até no celular tem, minha gente, a porcentagem. Só vai fazer a multiplicação, tá certo? Aí, assim como o Lucas, calcula a porcentagem a seguir. 50% de 200, né? Vai dar 100. 5% de 180 vai dar 9. 40% de 300 vai dar 100. 60% de 50, 30. 20% de 250, 50. E 70% de 500, 250. Aí na página 236, continua sobre gráficos, que eu expliquei, né? Que o gráfico tanto faz, tá? Maior ou menor a quantidade, ou igual. Na 237 fala sobre medidas de comprimento, que é sobre o metro, né? Que a gente compra por metro, roupa, tecido, etc, né? Corda. Leitura de medidas de comprimento é a última página, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até amanhã.